O Nibis Cultural recebeu nos dias 9 e 10 de agosto em São Paulo o Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental. Realizado pelo Instituto Envolverde e pela Rede Brasileira de Jornalismo Ambiental, o evento reuniu os mais importantes jornalistas, ambientalistas, ativistas, profissionais de comunicação e estudantes. Com o tema Resiliência e Resistência, a mesa de abertura do Congresso debateu o fortalecimento da rede, a aproximação de associações, entidades e organizações num momento em que o bioma da Amazônia e as questões e políticas públicas ambientais estão enfraquecidas e a profissão de jornalista ameaçada, o que justifica ainda mais uma maior união da classe. Juntar vai dar mais força a essa categoria. O que a gente quer? A gente quer proteger o jornalista. Viva a liberdade de imprensa, viva a liberdade de expressão. Mas o nosso foco é proteger para que o jornalista, o repórter, possa exercer a sua missão. Para existir, o jornalismo precisa de liberdade, precisa de independência. Essa independência, só os próprios jornalistas se organizando e lutando por aquilo que é o papel do jornalismo. É claro que nesse cenário político que a gente está, traz um desafio para o jornalista que cobre a área. É uma situação que ameaça a atividade jornalística e ao repórter que vai lá numa cobertura in loco, é claro que ela aumenta. Como que os jornalistas podem fazer para ajudar a divulgar o que a gente está sofrendo? Então esse papel é nosso, é um momento de grande desafio e que a união é bastante importante e é muito bem-vindo. Eu acho que essa é a primeira etapa, né? A gente se conhecer para poder se unir. E eu acho que a união é mais do que necessária, é urgente, né? E se tem uma coisa boa de toda essa crise que a gente vive, crise do meio, né, de se fazer jornalismo, crise política, enfim, crise de confiança, né, que as pessoas têm no jornalismo, para responder tudo isso, né, a gente vai precisar se unir. Em tempos normais, os jornalistas cobrem diferentes pautas e os ativistas trabalham cada um na sua agenda. Num momento como esse, nós precisamos nos unir, principalmente em função das graves ameaças ao bioma da Amazônia. Então eu acho que o Congresso faz aflorar em todos os jornalistas presentes esse sentimento de urgência e da necessidade da união. O Congresso teve sequência com uma palestra de Paulina Chamorro, que falou sobre os desafios que o momento político traz para os temas socioambientais. Paradoxalmente, é o momento do jornalismo ambiental, é o momento não só desses desafios que a gente tem enquanto profissional que cobre essa área, como também é o momento onde essa temática entrou em diferentes frentes, né, nessa forma de desafio. Então, acho que esse desafio está dobrado no sentido de como a gente vai distribuir, como a gente vai conseguir acompanhar tudo isso, mas principalmente como é que a gente vai dialogar com a sociedade para ela ter acesso às nossas pautas, ela ter acesso aos nossos temas. Eu acho que esse é um pouco, né, do que foi trazido aqui logo no começo, do que eu trouxe, pelo menos aqui na minha palestra de abertura do Congresso, que tem como tema resistência e resiliência. Hoje, para mim, esses dois temas se respondem quando a gente se determina a continuar comunicando e pensando em novas formas de fazer com que chegue essa informação. A Coalizão Brasil, através de seus representantes, encontrou no Congresso o ambiente ideal para apresentar dados sobre as alterações na cobertura vegetal do território, colhidos através dos sistemas de monitoramento de base científica a partir de dados de satélite. Dados importantíssimos para as organizações ambientais e para as tomadas de decisão tanto do poder público quanto da iniciativa privada. A coalizão trata desse arranjo entre os diferentes interesses. Então nós temos a necessidade de conservação do capital natural, do patrimônio natural brasileiro, nós temos a necessidade de produzir de maneira sustentável alimentos, fibras e matéria-prima, e nós temos a necessidade de fazer isso de uma maneira organizada dentro do território. A melhor maneira de tomar decisões para isso é usar informações precisas, corretas e que podem ser um suporte a tomar as decisões, não apenas para os gestores públicos, mas também para a iniciativa privada. O Brasil tem uma cooperação entre inúmeras instituições de pesquisa governamentais, universidades e também o setor privado e também as organizações não governamentais. É uma parceria, um grupo muito grande envolvendo mais de 20 instituições e produz os melhores dados sobre a alteração da cobertura vegetal tropical do mundo.
A coalizão, ela entende que o jornalismo tem um papel fundamental para que essa agenda de clima, floresta e agricultura possa avançar no Brasil. E é por esse motivo que a gente procurou a Envolverde para tentar fazer uma parceria e aproveitar essa inteligência coletiva aqui da mídia que já estaria reunida em função do Congresso e trazer um tema que está super atual e é muito importante a gente reverberar e reafirmar a liderança do Brasil nessa área e a importância desses dados para o país. Um painel recheado de figuras ilustres debateu o atual cenário das políticas públicas ambientais. Trouxe à discussão pautas relevantes, mas também mostrou que os desafios e perigos que se apresentam ultrapassam as questões ambientais, dando mais protagonismo e importância ao papel do jornalismo. O Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental tem uma importância histórica porque está atrelado ao início da mobilização do ambientalismo no Brasil. Começou lá na Eco 92, com a criação de uma dezena de ONGs que hoje são as principais ONGs do país. Mas, chegando agora em 2019, ele ganha um outro nível de importância, que é a da defesa da profissão, da defesa da democracia e da defesa da sustentabilidade. Olha, esse Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental eu classifico como decisivo. Nós vivemos um momento muito difícil de desconstrução de políticas ambientais. Esse é um momento delicadíssimo. Os ex-ministros do meio ambiente vêm chamando atenção para isso, todos os principais atores das organizações ambientais vêm falando disso. Dissociar meio ambiente de economia nesse momento é o pior caminho para a recuperação da economia brasileira. A gente tem uma discussão extremamente importante do papel do meio ambiente no nosso dia a dia, na vida econômica das pessoas, no componente social. E justamente no momento em que essa discussão está tão quente no país, é fundamental que o jornalismo se apresente, que o jornalismo tenha um papel, no meu entender, educativo, um papel de conciliação de polarizações, né? A sociedade civil é fundamental e a relação do jornalismo com a sociedade civil me parece absolutamente crítica para que a sociedade esteja mais bem informada e educada sobre a importância das questões ambientais para o dia a dia. Do meu ponto de vista, essa é a edição mais importante de todas do Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental. Eu tive presente em algumas edições, inclusive na primeira, mas dessa vez, de fato, nós temos um momento onde há o fake news, o fake science, onde há opiniões não balizadas e não fundamentadas se sobrepondo àquilo que para qualquer jornalista, e em particular para os jornalistas ambientais, é fundamental, que é qual é o elemento balizador da informação que você está publicando? Como foi possível chegar a determinada conclusão? Então, nós estamos convictos, com base na ciência, que experimentamos uma crise ambiental sem precedentes na história da humanidade, que essa crise tem a nossa digital e o nosso DNA. Nós somos parte do problema e precisamos fazer parte da solução. Vivemos um momento político de muita controvérsia em relação àquilo que deveria ser entendido como importante e urgente no planejamento estratégico da economia, da geração de emprego e renda e de riscos de afronta à Constituição. Nos capítulos que determinam a proteção do meio ambiente como algo inexorável do governo, não é opção, não é uma escolha, o governo precisa proteger o meio ambiente. E no capítulo dos direitos indígenas da nossa Constituição, que igualmente precisam ser respeitados nos seus direitos e os territórios indígenas precisam ser protegidos. Então, é um momento grave, é um momento em que está em curso o desmonte de uma política ambiental construída ao longo de décadas, que não são políticas de governo, são políticas de Estado. E o Brasil sendo a maior potência mega biodiversa do planeta, isso tem repercussão internacional. Então, os debates do Congresso atravessam fronteiras e alcançam visceralmente, talvez a grande questão do momento no Brasil e no mundo. A trincheira é real. Esse foi o tema de mais um painel de discussão no Congresso. Discutiu-se a importância e a necessidade de se aproximar da população, não apenas informando, mas dialogando, alertando para as consequências das mudanças climáticas, do desmatamento e dos ataques ao meio ambiente.
O Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental é um marco num momento onde o meio ambiente está sendo atacado constantemente e, pasmem quem está nos ouvindo, sendo atacado por quem deveria proteger, que é o Estado brasileiro, que é o governo brasileiro. Então, este momento, ouvir os jornalistas da área ambiental, ouvir pessoas que estão nas trincheiras e que são da área ambientais, mostrando a importância do meio ambiente para o Brasil, para a economia brasileira, principalmente para a economia brasileira, é fantástico e é fundamental. Então, ter floresta em pé não é bom só para os povos indígenas, para nós seringueiros, para extrativistas. Ter a floresta em pé é bom para o agronegócio. E na hora que isso foi entendido, nossa economia vai melhorar, vai subir e a nossa floresta vai estar protegida e o meio ambiente é importantíssimo para o equilíbrio do planeta. Não é só meu, é para todo mundo. Então isso tem que ficar muito claro. Realmente é um momento muito importante para ter o Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental acontecendo. A gente não tem a menor dúvida da importância da temática ambiental. Essa é uma temática transversal. A gente está falando de política, de economia, de comportamento, de questões de saúde pública, de saúde da população. E todas essas são questões do cotidiano das pessoas, do dia a dia de todo mundo. Então, ter o Congresso nesse momento em que a gente vive um ambiente de dúvida sobre a validade da ciência, um ambiente em que as pessoas não têm certeza se o conhecimento científico realmente é um conhecimento válido e, mais do que o conhecimento científico, se a palavra das pessoas que estão vivendo da floresta, os extrativistas, os povos indígenas, os quilombolas, os caboclos desse Brasil inteiro, também são vozes importantes e vozes legítimas que estão sendo colocadas em dúvida por uma configuração política esotérica. E aí o jornalista tem um papel muito importante nisso, não só o papel de informar, mas o papel de entender as relações complexas e se posicionar e dizer para as pessoas, e com reportagens, com fotos, com vídeos, com a mídia que for necessária, dizer para as pessoas que o que está acontecendo é uma afronta a um futuro ecologicamente mais equilibrado, de alguma forma mais sustentável. E aí o Congresso estar acontecendo nesse contexto, nesse momento, é de muita importância, assim, né? A gente vê pessoas, encontra pessoas aqui, cientistas, jornalistas, ambientalistas, ativistas, e todos nesse uníssono de que a gente precisa comunicar melhor. Eu acho que o Congresso de Jornalismo Ambiental é sempre uma oportunidade muito interessante da gente parar um pouquinho, sair das redações, sair das organizações onde a gente trabalha e refletir sobre os rumos que o jornalismo que trata dessa pauta socioambiental tem tomado e tem que tomar daqui para frente, especialmente em um período em que a gente está vivendo bastante retrocesso socioambiental. Eu acho que a gente está vivendo uma guerra, especialmente uma guerra de narrativas, em que todo mundo como cidadão, como profissional, precisa tomar um partido. Não é mais uma escolha. Então, nessa guerra de narrativa, nessa guerra onde a gente precisa escolher um lado, a gente precisa escolher o lado que favorece a população. Além dos inúmeros debates riquíssimos em conteúdo, o evento realizou simultaneamente em salas menores diversas rodas de conversas, oficinas e dinâmicas de grupo que enriqueceram o congresso, que encerrou o primeiro dia com uma mesa sobre a perda de protagonismo internacional do Brasil. Eu acho que esse congresso está sendo realizado num momento muito crítico do Brasil, e o jornalista tem um papel muito grande, porque ele é o mediador, né? A questão ambiental, ela é local e global, entendeu? O que a gente faz aqui impacta no global. O que um acordo global impacta no local. Então acho que o Congresso vem e cumpre um papel fundamental para chacoalhar, trazer mais energia para a cobertura de imprensa, cobertura de mídia, para que se conte aquilo que está acontecendo no Brasil, inclusive para que a gente encontre caminhos para sair da crise. O segundo dia do Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental começou com uma roda de conversa com a participação de 4 mulheres empreendedoras que se reinventaram e nunca tiveram receio de encarar novos desafios. A minha experiência foi na Editora Abril, foi uma experiência muito forte, muito importante para mim, porque me deu uma base para esses temas, para entender o sustentabilidade, o que é sustentabilidade, como trabalhar com ela.
E quando o projeto acabou, eu não quis mais parar de falar sobre esse assunto, porque eu achei que, assim, eu entendi que é extremamente importante. Eu, na verdade, acho que encontrei o meu propósito mesmo, a minha missão. E aí eu resolvi criar com amigas um Conexão Planeta. E a gente, na verdade, não pensou, quando criou esse projeto, como é que ia manter esse projeto, né? Então a gente foi fazendo e realmente a gente percebeu que era importante dar continuidade ao trabalho que a gente tinha iniciado. Eu não me arrependo, eu acho que eu ganhei uma liberdade para falar desses assuntos que eu não tinha antes. Acho que nós nos sentimos assim, muito donas do nosso espaço para falar sobre essas questões e inclusive para conversar com o próprio leitor. E aí quando o Dal me convidou para vir falar a respeito do Conexão, eu achei sensacional essa ideia e a possibilidade de estar aqui e conviver com essas pessoas hoje e sentir que isso tem um caminho para seguir. Desde o começo, eu empreendi os meus próprios canais. Eu criei os meus próprios canais. Foi assim na década de 90, quando eu fiz o meu primeiro programa de música e meio ambiente, que era o Baleia Azul, e tem sido assim agora com a criação da Rádio Vozes, que é uma rádio 100% digital, é uma iniciativa totalmente pessoal, com pequenos investidores, pequenos patrocinadores, e a gente tem feito isso crescer exponencialmente de uma maneira orgânica, né? A gente está vivendo uma evolução, uma transformação de mídia. Dentro da Rádio Vozes, a pauta ambiental é uma pauta diária, e eu acho que isso que seria a grande virada para a questão ambiental, que a pauta fosse cotidiana. A gente tem que combater o desmando e o desmanche com mais atitude, mais ação, mais conscientização e muita força, né? Empreender nesse ambiente que a gente vive, né, de crise, de cortes, né? A gente sabe que as empresas sempre cortam ali onde eles acham que é mais supérfluo, e meio ambiente, infelizmente, as pessoas ainda não conseguem enxergar como prioridade, né? É realmente um desafio empreender. Mas ao mesmo tempo que é desafiador, é gratificante. Porque você saber que pode fazer alguma coisa pelo meio ambiente, pela sustentabilidade, para dar visibilidade a iniciativas que contribuam para a melhoria de qualidade de vida das pessoas, para a melhoria da relação com o ambiente que as cerca, isso é realmente gratificante. Sobre empreender no Brasil atualmente, realmente é desafiador, mas eu acredito que é mais a gente entender que está mudando, né, a forma de fazer negócio, né, com a tecnologia, com a internet. A gente precisa repensar, então ir atrás de fazer novos modelos de negócio, não ser preconceituoso, assim, de não, isso eu não faço, isso eu não faço. Não, a gente tem que expandir isso e principalmente estar aberto para novas coisas e testar. Só testando que a gente consegue chegar ali talvez num modelo ideal, né? Não sei se ele existe, mas tem como, né? Basta a gente estudar e pensar em remodelar mesmo o negócio. Não dá para ser da mesma forma que era antes. Infelizmente, era muito bom, mas agora tem que ser de outra forma. Como as organizações estão contando as histórias da pauta ambiental? Esse foi o tema de outra roda de conversa que atraiu o interesse de muita gente presente no Congresso. Caetano Scanavino, do projeto Saúde e Alegria, disse que uma maior cumplicidade entre ONGs e jornalistas é a garantia de jornalismo de qualidade. Eu acho que também as organizações da sociedade civil têm que ser mais do que uma fonte, né? Ela acho que tem que ser partícipe e parceira também da boa mídia, do bom jornalismo, para poder traduzir melhor os acúmulos de conhecimento que ela tem, porque estão lá no local, para quem sabe facilitar o trabalho do jornalismo para que tenha como resultado o bom jornalismo, ainda mais num momento assim de tamanhas fake news, e o desconhecido se torna ainda mais vulnerável para fake news do que assuntos que são mais dominados pela sociedade como um todo. Então, acho que reeditar esse congresso nesse momento é de suma importância. Os organizadores, a rede, estão de parabéns e podem contar aí com o nosso apoio, com saúde e com alegria.
As novas plataformas e tecnologias impactam na maneira como atingimos determinados públicos? Tornam o acesso à informação mais democrático? O que deve ser prioridade no bom jornalismo? A relação entre jornalismo, tecnologia e audiência também foi tema de debate no Congresso, numa roda de conversa que reuniu muito talento e conhecimento. A base da informação e como que isso vai impactar as pessoas é justamente o que você está dizendo, né? Se você cria toda uma preparação ali gráfica, bonita, bem feita, sei lá, para dizer que o céu é azul, isso não está dizendo nenhuma novidade, né? Você tem que trazer algo novo, trazer algo relevante. É o princípio básico do jornalismo. Os princípios básicos do jornalismo não são e nunca serão, acredito, afetados pelo desenvolvimento tecnológico. No meu caso, eu acho que eu fui saindo um pouco da reportagem de interesse público e comecei a trabalhar muito mais com a reflexão, com a conversa e com o diálogo imediato com o meu público. E isso, no meu caso, molda muito a forma como eu me comunico, esclareceu quais as plataformas mais adequadas, tipos de comunicação em plataformas diferentes e me deu muito mais resposta econômica. Então, com uma audiência bastante restrita, eu falo hoje com muito menos pessoas do que eu falava há 5 anos. Meu público encolheu em termos de número, mas ele se aprofundou em termos de compromisso. E o que é dar aula hoje de jornalismo? Nos últimos anos, mudou muito? Mudou bastante, porque a gente tem que... sempre a gente está reformulando grade, reformulando a matriz, né, porque está mudando muito, principalmente nessa parte de ferramentas, né? Então, assim, óbvio que aquelas questões humanas, as questões importantes, né, que o jornalista precisa para abastecer de troca e para fomentar a crítica, aquilo ali acaba sendo mais estável. Mas em termos de ferramenta, sim. Então, a gente está tendo que dar muito mais questões vinculadas ao universo digital, né? Desde você entender linguagens de vídeo, como você faz o vídeo para o digital, como você trabalha com podcast, como que você aprende a ver métricas e uma série de outras transformações. Acho que a era digital é a grande transformação que chega aí à população e o 5G, a inteligência artificial, são os meios pelo qual eu acho que toda essa nova tecnologia, esse volume de informação vai ter que chegar às pessoas, né? E o legal da nova tecnologia é que, obviamente, nós vamos chegar mais rápido a quem não tem acesso a essa informação, né? Eu acho que essa é a grande transformação quando a gente olha o cenário do Brasil, né? Na Europa, o país inteiro já é fibrado. Aqui no Brasil, eu acho que o legal é que, para quem não tem acesso ou para quem tem uma velocidade muito limitada, a velocidade vai propiciar você ter um vídeo em real time, você ter uma notícia em tempo real e também na produção da notícia, né? Quem tem um celular e tem criatividade pode virar notícia, né? Então acho que o legal é exatamente essa democratização da forma e também das pessoas poderem criar notícias e transmitir as notícias, né? Essas novas plataformas de comunicação, elas trazem a possibilidade, sim, de todas as pessoas trazerem, publicarem conteúdos, produzirem conteúdos, distribuírem conteúdos. Nesse aspecto, a gente pode dizer que houve uma democratização. E talvez pelas questões políticas e sociais e efetivamente nós não temos trabalhado na questão da diminuição da desigualdade social nesse país, nesse aspecto talvez não houve uma democratização. Foram 2 dias intensos de debate sobre jornalismo e meio ambiente. Dezenas de jornalistas de diferentes organizações e ativistas puderam trocar ideias e conhecimento na busca de uma maior união para fortalecer a rede de jornalismo ambiental, imprescindível na luta pela verdade e pela ciência contra meras opiniões e negacionismo. Eu acredito que o Congresso tenha cumprido com seus principais objetivos. Em primeiro lugar, ser um fórum de discussões dos temas que mais estão impactando o trabalho dos jornalistas. Então, essa discussão ela foi muito importante. E, por outro lado, também, nós temos 2 questões que são mais recentes. Uma delas que se refere à questão até da contestação que tem existido em relação à própria democracia e à liberdade de expressão. E também
a forma como as próprias redações elas estão formadas hoje. Portanto, o Congresso também trouxe os jornalistas para um apoio mútuo, para uma discussão em conjunto, para se entender pertencente a uma classe que precisa realmente estar forte, unida e trabalhando em prol da democracia no Brasil. Eu acho que esse congresso de 2019 vai entrar para a nossa história, para a história do jornalismo ambiental no Brasil, porque entre os mais de 50 palestrantes que nós tivemos aqui, teve gente muito boa, muito importante na cobertura do tema ambiental no Brasil e que entende a complexidade do tema, não somente nas suas vertentes científicas e humanas, mas hoje também o impacto político de decisões que não são necessariamente alinhadas com os compromissos ambientais do Brasil em tratados internacionais ou mesmo com as políticas que vinham sendo praticadas no Brasil, em termos de Amazônia, povos indígenas, populações tradicionais, ou seja, o Brasil vive um momento de profunda preocupação em termos de políticas ambientais. É papel dos jornalistas oferecer a melhor informação sobre isso. Não é ser a favor ou contra, não é uma questão política, é uma questão técnica, uma questão de compromissos públicos. O Brasil tem um papel internacional na questão ambiental e os jornalistas têm um papel muito importante na observação do que está acontecendo e no relatar à sociedade uma visão clara, objetiva de tudo o que se espera de um governo e o que de fato está sendo oferecido para a sociedade. Então, esse congresso ele resgata a capacidade de articulação da rede de jornalistas ambientais. Ele teve um momento muito importante que foi a presença de representantes da FENAGE, do Sindicato dos Jornalistas, da Associação Brasileira de Imprensa, da Associação Brasileira da Rede Brasileira de Jornalistas Científicos, ou seja, a institucionalidade dos jornalistas ambientais está sendo reconhecida pela categoria dos jornalistas e a sua responsabilidade com a informação pública, com a melhor informação para a sociedade, foi reafirmada aqui como um compromisso ético dessa categoria. O Congresso Brasileiro de Jornalismo Ambiental foi patrocinado pela Nespresso, que tem sustentabilidade na essência e que marcou presença oferecendo seus produtos para os participantes do evento. Pela Accor Hotéis, sempre alinhada e comprometida com as questões da sustentabilidade e do meio ambiente. E pela Vivo, que tem como prioridade um modelo de negócio sustentável, gerando impactos positivos para a população e para o planeta.